Parte 4. O conhecimento de Jesus Cristo, 27º ao 33º dia. Chegamos, enfim, à última semana neste caminho de preparação para a consagração à Santíssima Virgem Maria. Agora serão 7 dias de meditação sobre o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A finalidade da devoção à Santíssima Virgem é nos conduzir a seu Filho. Por isso, aprenderemos que tudo o que se refere a esta consagração está profundamente direcionado para Jesus, pois Ele é o centro de tudo. Por isso, vamos rezar, meditar e colocar em prática os ensinamentos dessa semana, que é como um coroamento de todo o processo de crescimento espiritual que estamos fazendo. A perfeita conformidade de nossa vida com a de Jesus é o que queremos alcançar. Essa é a verdadeira santidade. Para isso, você deve a cada dia rezar as seguintes orações. Ladainha do Espírito Santo, na página 211. Ave Maris Stella, página 210. Oração de Santo Agostinho, página 218. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, página 219. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus, página 223. Além disso, deve fazer a meditação do dia e colocar em prática os conselhos que se encontram ao final de cada meditação. Que nosso Senhor Jesus Cristo te inspire bons propósitos, te conceda todas as graças necessárias para conformar sua vontade à dele e que assim você esteja totalmente preparado para entregar-se em suas mãos por meio da Santíssima Virgem Maria. Dia 27. A Santíssima Trindade é comunhão de amor. Deus criou o homem para que tivesse uma plena comunhão com Ele, fruindo da própria felicidade de Deus, de sua bondade, amor e conhecimento. Essa comunhão deve ser um reflexo da própria comunhão estabelecida no seio da Santíssima Trindade. Não obstante, o pecado se interpôs entre Deus e os homens, e por isso Deus precisou fazer um longo caminho, revelando-se progressivamente ao homem e chamando-o novamente a essa comunhão. Primeiro, Deus retirou Abraão do meio do politeísmo e o convidou para constituir um povo que o adorasse como Deus único. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, sê uma bênção. Gênesis 12, versículos 1 e 2. Aceitando o convite de Deus, Abraão tornou-se o pai da fé, porque aceitou a vontade de Deus sem nem mesmo saber para onde iria. Apenas a confiança cega em seu poder o guiava. Progressivamente, Deus foi estabelecendo para o seu povo o modo como deveriam viver, abandonando os comportamentos próprios dos povos pagãos, aprendendo a amar o próximo e crendo na existência de um único Deus, por meio de seus mandamentos, pelas exortações dos patriarcas e profetas. Deus foi fazendo o povo abrir-se à sua graça. Embora não tenha sido um processo fácil, pelo contrário, foi longo e cheio de recaídas. Mas, séculos depois, quando a fé do povo de Israel já havia chegado a uma solidez maior, Deus enviou seu Filho ao mundo para levar toda a revelação à plenitude. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abá, Pai. Gálatas 4, versículos 4 a 6. A entrada de Cristo no mundo traz um novo capítulo na história do povo de Deus. Agora, eles saberão que Deus não é apenas único, mas que também é trino em pessoas. A primeira pessoa a receber a revelação de que Deus é uma trindade foi a própria Virgem Maria, quando recebeu o anúncio do arcanjo Gabriel
de que seria mãe do Filho de Deus e de que isso se realizaria por obra do Espírito Santo. Posteriormente, no batismo de Jesus, Deus revela a todo o povo que ele é trino. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho minha afeição. Lucas 3:22. Ainda na transfiguração de nosso Senhor, a Trindade mais uma vez se revela. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e uma voz, que saía da nuvem, disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Mateus 17:5. Jesus se apresenta glorioso, enquanto a nuvem que representa o Espírito Santo os envolve, e a voz manifesta a presença do Pai. Ainda em muitos outros momentos, Jesus vai dar a conhecer a fé na Santíssima Trindade. Em todos os acontecimentos, as três pessoas divinas sempre se manifestam em perfeita comunhão, porque tudo é obra da Trindade. Essa verdade se assenta no fato de que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Por ser essa a essência de Deus, na Trindade contempla-se o Pai, aquele que ama, o Filho, aquele que é amado, e o Espírito Santo, o amor entre o Pai e o Filho. A Trindade é uma comunhão perfeita de amor. Essa relação amorosa da Santíssima Trindade é compreendida segundo a doutrina da Santa Igreja do seguinte modo: em Deus há uma única substância ou essência divina. Portanto, há um único Deus, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo são igualmente Deus. As pessoas divinas não dividem entre si a divindade única. Cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo mesmo que o Filho aquilo mesmo que o Pai, e o Pai e o Filho aquilo mesmo que o Espírito Santo, ou seja, um único Deus por natureza. Cada uma das três pessoas é esta realidade, quer dizer, a substância, a essência ou a natureza divina. Portanto, há um único Deus, porque uma só é a natureza divina das três pessoas da Trindade. Apesar da Trindade ser una e a fé católica não professar a existência de três deuses, é preciso ainda confessar que este único Deus é uma Trindade consubstancial. Isso significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas entre si. O Pai não é o Filho não é o Pai e o Espírito, e por fim, o Espírito não é nem o Pai, nem mesmo o Filho. Quem são cada uma das pessoas da Trindade, então? O Pai é, desde toda a eternidade, Deus Todo-Poderoso, é a fonte de todo ser. Ele é, por excelência, o Criador de todas as coisas, a fonte e o fim de tudo. O Filho é também Deus, desde toda a eternidade, mas ele é a sabedoria eterna do Pai, gerado em seu seio. Cristo é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. O resplendor da sua glória e a imagem da sua substância. Hebreus 1,3. É por meio de Jesus, o Verbo eterno, que o Pai cria todas as coisas, segundo a sua imagem. O Espírito Santo também é Deus, desde toda a eternidade, e procede do Pai e do Filho. Ele é, por assim dizer, o laço de amor que une o Pai e o Filho. O Espírito é, ainda, a força santificadora que age sobre todas as coisas, vivificando-as. O mistério da Santíssima Trindade é o centro da fé cristã, sem o qual nada poderia fazer sentido, porque todas as obras, desde a fundação do mundo até a sua consumação na glória vindoura, é obra da Santíssima Trindade. Da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. Contudo, cada pessoa divina cumpre a obra comum, segundo sua propriedade pessoal. Desse modo, as três pessoas divinas concorrem na obra da criação,
da redenção e da santificação, com um amor levado ao excesso. O autor principal da obra da criação é Deus Pai. Todavia, ele cria todas as coisas, tendo seu Filho unigênito como a imagem perfeita. É por meio de seu Verbo, de sua sabedoria eterna, que Deus Pai cria. Ainda o faz, colocando sobre suas criaturas o seu Espírito, que a tudo santifica. Sua maior obra é a oferta que faz de seu Filho ao mundo, em resgate da humanidade. O Pai tem somente um Filho, igual a si próprio, que ama como a si mesmo e por quem é infinitamente amado. Esse Filho único ele nos dá, sacrificando-o por nós, para restituir-nos a vida que havíamos perdido pelo pecado. São João atesta o grande amor do Pai em querer levar os homens novamente à comunhão com a Trindade. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Por meio de Cristo, Deus Pai recria a humanidade na ordem da graça, e essa será a maior obra da Santíssima Trindade. O autor principal da obra da redenção é Jesus Cristo. No entanto, ele a realiza como obediência a seu Pai eterno, entregando-se inteiramente a ele em sacrifício e oblação. Assim, prestou a Deus um culto de adoração, ação de graças, súplica e reparação perfeitas. O Filho aceita jubilosa e generosamente a missão que lhe é confiada. Desde o primeiro momento da encarnação, oferece-se ao Pai como vítima para substituir todos os sacrifícios da antiga lei. Sua vida inteira será um contínuo sacrifício, culminando pela imolação do Calvário, sacrifício que nasce do amor que nos tem. Pela oferta de Cristo, as portas do céu se abriram ao homem, e agindo o Espírito Santo em seus corações, pelo amor, poderão dar-se inteiramente a Deus. Por isso, São Paulo exorta a todos os fiéis: progredir na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus, como oferenda e sacrifício de agradável odor. Efésios 5:2. O autor principal da obra de santificação das almas é o Espírito Santo, mas sua operação se dá para transformar as almas na imagem do homem perfeito, Jesus Cristo, a fim de que se tornem um esplendor de glória para Deus Pai. Para completar sua obra, envia-nos o Espírito Santo, o amor consubstancial do Pai e do Filho, que além de derramar em nossas almas a graça e as virtudes infusas, especialmente a caridade, dá-se a si mesmo para que possamos desfrutar não somente da sua presença e de seus dons, mas também de sua própria pessoa. Eis a vida da alma, é o próprio Deus que a vivifica por seu Espírito, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. O Espírito, que é o próprio amor, não quer outra coisa senão unir os homens a Deus, levando-os ao seio da Trindade. O homem, no entanto, poderia se questionar a respeito da necessidade de saber sobre esse dogma tão precioso da fé cristã. A verdade é que toda a revelação de Deus é salvífica. Ele anuncia aos homens o mistério insondável de sua comunhão trinitária, porque deseja inseri-los em seu seio, dando a conhecer essa realidade que por enquanto se enxerga às apalpadelas pela fé, mas que na eternidade será contemplada em plenitude e esplendor. Porque a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. João 17:3. No seio da Trindade, os homens encontrarão todas as respostas que buscaram, sentirão a satisfação de todos os seus desejos e serão eternamente felizes, como o próprio Deus é. Para refletir, fomos criados para o céu, para viver em comunhão com Deus e amá-lo de todo o coração. Nossa Senhora já vive essa alegria
e nos espera na eternidade. Você deseja o céu acima de tudo nesta vida? A Santíssima Trindade é uma comunhão de amor perfeitíssima e à sua semelhança deve ser a família, a sociedade e a igreja. Você procura viver em comunhão com o próximo, buscando o bem de todos? Afetos e resoluções. Santíssima Virgem Maria, sois o santuário e repouso da Santíssima Trindade, o lugar onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo puderam ser adorados, amados e glorificados como merecem. Agora, no céu, contemplas em plenitude essa realidade tão sublime e tens a maior felicidade entre todos os anjos e santos. Eu desejo que a Santíssima Trindade também faça morada em minha alma, que realize a obra de perfeição que tanto deseja, que torne a minha vida mais divina que humana. Portanto, rogo a vós e vos peço que apresenteis ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo as súplicas que vos faço. Amém. Propósito. Quando estamos em estado de graça, a Santíssima Trindade habita a nossa alma e podemos viver em profunda comunhão com nosso Deus. Essa é uma grande graça que Nossa Senhora nunca deixou se perder em sua vida. Hoje, ela te convida a olhar para seu interior e buscar a Deus no mais profundo do seu ser. Se você expulsou Deus da sua alma por causa de algum pecado, então é momento de pedir perdão e acolher novamente Deus em sua alma. Sempre se volte para o seu interior e nas suas orações pense que Deus, que sustenta o universo inteiro, está dentro de você. Ele escolheu fazer morada em um coração tão pobre, mas que deseja transformar esse mesmo coração. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio,
livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que, no mesmo Espírito, conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Estela, Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem, por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia, ao vosso lado, possamos ver Jesus. Louvor a Deus, o Pai, e ao Filho, sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois o meu bom pastor, o meu único mestre, o meu auxílio cheio de bondade, o meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, o meu pão vivo, o meu sacerdote eterno, o meu guia para a pátria, a minha verdadeira luz, a minha santa doçura, o meu reto caminho, sapiência minha pré-clara, a minha pura simplicidade, a minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, a minha herança preciosa, a minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, por que,
em toda a minha vida não amei, porque não desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento o meu coração só deseje a vós, e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos da minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós o meu coração desfaleça, e sede vós a minha vida. Acenda-se na minha alma a brasa ardente do vosso amor, e se converta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser, e abrase o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, Mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, Doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, Fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, Luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, Pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, Coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo o mal, livrai-nos, Jesus. De todo o pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira,
livrai-nos, Jesus, das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus, do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus, da morte eterna, livrai-nos, Jesus, do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus, pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus, pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus, pela vossa infância, livrai-nos, Jesus, pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus, pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus, pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus, pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus, pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus, pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus, pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus, pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus, pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus, pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus, pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Nós vos suplicamos que concedais a nós que vô-lo pedimos os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, o igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbios,
tende piedade de nós. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atravessado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda a consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança do que expiram em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos, Deus onipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho diletíssimo e para os louvores e as satisfações que ele, em nome dos pecadores, vos tributa, e aos que imploram a vossa misericórdia, concedei benigno perdão em nome do vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém.